Olha, o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, tem outra notícia antes aqui. Depoimentos de delatores da Odebrecht que implicavam Lula e o ex-ministro Guido Mantega em repasses ilegais ao PT vão sair das mãos do juiz Sérgio Moro e seguir para a Justiça do Distrito Federal. A decisão foi da segunda turma do Supremo. A gente coloca aqui uma reportagem e a gente comenta na sequência. Votaram a favor da mudança os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O único voto contrário foi de Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. O ministro Celso de Mello não compareceu à sessão. Nas delações, o empresário Emílio Odebrecht e mais 5 executivos descrevem a relação entre a empreiteira e o governo federal e citam repasses ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e ao ex-presidente Lula. A segunda turma do Supremo entendeu que a ação não envolve a Petrobras e a Lava Jato em Curitiba e, por isso, deveria sair da instância do juiz Sérgio Moro e seguir para Brasília. Bom, é importante destacar que isso não tira nenhum processo que já está nas mãos de Sérgio Moro. Isso significa simplesmente as novas delações. E depois tem outra situação também. Isso não desobriga o compartilhamento, né, da justiça com a vara criminal que é presidida pelo juiz Sérgio Moro, né, Zezé? Eu sinceramente não entendo o que essa segunda turma faz. Juro por Deus, essas decisões aí, eu não sei se sai, se não sai, igual o sítio, porque eles tiraram também a história do sítio da mão do Moro, acabou não saindo, porque o Moro deu umas voltas e tudo mais. A única coisa que isso eu tenho certeza, é que quanto mais a segunda turma do Supremo Tribunal Federal faz esse tipo de coisa, como fez em relação ao sítio, como fez em relação a ontem, aos 50 milhões recebidos para editar medidas provisórias, ele vai abrindo para mim um espaço para que, num determinado momento, quando chegue a história do Lula do triplex lá, eles questionem a história do juiz natural e anulem o processo. Eu tenho essa sensação que isso vai acontecer, que isso é pavimentar o caminho para dar um tunga lá na frente, a hora que a coisa chegar no Supremo. Parece que eles só não vão conseguir, e isso eu tenho certeza que não, porque você tem uma composição lá, hoje, extremamente desfavorável à impunidade. Então, você até tem o Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Dias Toffoli e o Marco Aurélio de Mello, que são aquelas figuras do Brasil antigo, né? Mas são 11. E existem outros 7 que são muito diferentes. E só mais uma coisinha, Rose, que eu acho é o seguinte também, que essa pavimentação aí que eles vão fazendo é horrível. Também porque a composição da segunda turma vai mudar. Isso que eu ia perguntar para você. Quando que muda? É setembro agora, setembro, né? Dia 13 de setembro, o Toffoli assume. Ele podia escolher o 13. Olha que coisa, né? Mas, enfim... o dia 13 vai mudar a composição e é muito triste a gente saber que num Supremo que praticamente decide a vida de todos os brasileiros, gente, uma mudança na composição altera completamente os resultados. Não era para ser assim. Claro. Não poderia ser assim. Vocês concordam? Eu concordo. Porque aí você fica torcendo, né? Você fica ou torcendo ou roendo as unhas. Pra saber se vai cair nessa ou naquela turma. Você sabe o que eu acho? É exatamente isso, que é o que eu acho pior. É que essas decisões da segunda turma, elas são tão antagônicas em relação à primeira turma, Zezé, que vai criando um fosso entre os ministros do Supremo. Então, a impressão que se dá, não é impressão, em cima das decisões que foram tomadas, você tem aí esses 4 ministros que a Zezé citou, da segunda turma, que o que a gente percebe é que eles acabam legislando e tomando decisões que favorecem os corruptos. Não estou falando de Lula, estou falando de todas as decisões que foram tomadas em relação à corrupção. Já com a barata, isso. etc. E o Fachin, que está nessa turma, acaba sofrendo diversas derrotas
derrotas, Foram Zé. 20 derrotas, apontaram. isso, 20 derrotas por causa desses ministros. Aí você tem os da primeira turma, que compõem a primeira turma, que são muito mais austeros nas decisões e têm acompanhado a legislação, que são colocados como os linhas duras do Supremo. Ou seja, não deveria ser assim, tinha que ter um equilíbrio. E aí, quando tem uma decisão que pode ser que se perca na segunda turma, o que o Fachin faz, Zezé? Joga pro plenário. Ele joga pro plenário, porque aí ele fala, pelo menos eu não vou ser derrotado aqui, vai pro plenário, você tem um pouco de equilíbrio. É muito triste. E também, ó, e quando eu vejo isso que eles fizeram, né, ontem, tipo, tira isso do Moro, manda para Brasília, juiz natural. Gente, para mim a Lava Jato, juro, é uma história só. É uma história, assim, não é só Petrobras, não é só a Comperge, não é só Monte Belo, não é só essas coisas, entendeu? Para mim, a história da Lava Jato é o seguinte: é um grupo de empresas que o governo federal chamou, reuniu e falou: escuta, se vocês me pagarem propina, eu facilito a vida de vocês em qualquer lugar. Tá? Nas obras, em tudo quanto é obra que eu tiver que assinar, vocês vão estar bem na fita, seja na Petrobras, seja em Monte Belo, seja... Então, para mim, não tem esse lance do juiz natural, do crime cometido em São Paulo. Foi um crime que... É nacional. É nacional, não tem essa história de territorialização. Agora, olha, Zezé, eu acho como o eles seguinte, querem fingir, sabe? Eu concordo com você, mas por outro lado, está na hora também de outros juízes, outras varas criminais, né? Outros membros do Ministério Público espalhados pelo Brasil, independentemente se é Curitiba, se é Rio de Janeiro, se é São Paulo, começarem também a desenvolver um trabalho tão sério, rápido e técnico como o da Lava Jato de Curitiba. Do Bretas, exatamente. Né? Marcelo Bretas. Aí não tem esse negócio de falar, tira daí, manda pra lá, que é cacetada do mesmo jeito. Né? Exatamente. É isso, você tem toda a razão.